Queridos, vamos abrir a nossa lição. Página de número 34. Mas eu sempre gosto da capa. Eu pedi aos irmãos para abrirem, mas eu gosto da capa, não é? E na capa tem a proposta do ensino. A proposta da revista é trazer para a minha vida e para a sua vida o agir gracioso de Deus na história da salvação. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Por quê? Porque as lições foram desenvolvidas com este propósito. Então, é o agir de Deus, o agir de Deus. E quando nós olhamos para a história, e nós vamos observar que o agir de Deus vai acontecer desde a obra da criação. Então nós temos a criação, e a primeira lição foi o Deus Criador e as suas obras, né? Então quando você olha para esse agir gracioso de Deus, você olha já no Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Ponto. Foi Ele que criou o céu e a terra. Estava preparando, na quarta-feira eu preguei, eu fiz um estudo lá na minha igreja no Espírito Santo, né? Aí eu fui preparar o esboço, aí eu coloquei IPB Guabirotuba. Eu falei, Jesus, eu estou muito contaminado. Então, queridos, quando você olha para a criação, e eu disse exatamente lá em Boa Esperança, queridos, quando você chegar em casa, abre o capítulo 1 do Gênesis, só o capítulo 1, você não precisa de mais nada, só o capítulo 1, conta quantas vezes aparece a palavra Deus no capítulo, só contar, e você vai ficar maravilhado, porque aparece mais de 28 vezes, então o agir gracioso de Deus, então é a ação de Deus. E o versículo número 2 do Gênesis capítulo 1, ele diz que a terra estava sem forma, vazia, e o Espírito Deus dele pairava sobre as águas, sobre aquele caos completo. O Espírito de Deus pairava sobre aquele caos. Então é o agir gracioso de Deus. Aí depois, na lição número 2, ele vai colocar as obras da criação e a responsabilidade nossa. Então, quando você olha o agir gracioso de Deus, Deus tem algo preparado para eu e você, sabe para quê? Para nós co-criarmos com Ele. Então Ele não criou simplesmente e falou assim, olha, está tudo pronto, vocês não precisam fazer absolutamente nada. Não, Deus nos permite, queridos, co-criarmos com Ele. Então nós temos uma responsabilidade com esta criação. Depois ele traz sobre a espiritualidade cristã dessa criação. Depois ele traz as escrituras sagradas, a observância da lei, o efeito devastador da queda. Então, quando nós olhamos, e foi a última lição que eu estava aqui, quando nós estávamos estudando, Gênesis 3,15, lembram? Gênesis 3,15, vai nascer alguém que vai o quê? Pisar a cabeça da serpente. E naquele momento nós aprendemos que esta expressão do 3,15 é o proto-evangelho. Então já tem um evangelho já sendo anunciado. O anunciado é que Jesus vai nascer. A queda, queridos, ela quebrou
quebrou esse relacionamento profundo entre Deus e os homens. Contudo, Deus não perdeu o controle da história. Ele continua no agir gracioso dele. Aí ele vai trabalhar sobre a tragédia humana. Ele vai trabalhar sobre a vinda do Messias prometido. E domingo passado vocês estudaram os 3 ofícios de Cristo. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, o que ele fez? Ele colocou um casal para que dali fosse feito todas as outras coisas a partir daquele casal. Só que quando chegou em Noé, o que ele fez? Um casal? Não mais, uma família. Queridos, isso é maravilhoso quando nós olhamos essa forma que Deus escolheu o agir gracioso dele. E depois, quando ele chama Abraão, já não é mais um casal, já não é mais uma família, é um povo. Então o povo do Guabirotuba está incluído nisso. Então quando nós olhamos para o agir gracioso de Deus, primeira coisa que ele começa no povo dele é trazendo os sacerdotes. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Então ele traz esse ofício e depois ele organiza o sacerdócio. Então Jesus veio cumprir esse sacerdócio. Hebreus vai explicar isso para nós. Como que ele vai explicar? Que Jesus não é só o sacerdote, Jesus é a oferta e o ofertante. Então Jesus é o superior à questão sacerdotal. Mas qual é a outra forma que Deus agiu nesse gracioso ação de Deus? Foi só com o sacerdote? Não, ele levantou quem? Os profetas. Os profetas que falam a respeito, falam em nome de. Então profeta não é aquele que fala em nome dele, da pessoa, mas é aquele que fala em nome de. E Jesus veio e cumpriu também esse papel profético. Mas também ele separou os reis. Os reis precisavam trazer dentro do seu governo essa expressão de quem é o rei, quem governa. E nós vamos ver que o próprio livro de Isaías vai dizer qual seria a qualificação desse reino, né? Príncipe da paz, conselheiro. Então isto também era atribuição dos próprios reis onde Israel estavam vivendo. E a lição de hoje, ela vai falar sobre essa obra, a obra salvadora. Então, se você quer lá abrir na página de número 34. Aonde começa a obra salvadora de Deus? Então, será que Deus pensava o seguinte: eu vou fazer o homem, eu vou fazer tudo perfeito. Se ele errar, eu vou fazer um outro plano? O que os irmãos acham? Então o pecado, podemos entender que o pecado não pegou Deus de surpresa. Então, quando começou a obra salvadora de Deus? Antes da fundação do mundo. Então é assim que nós precisamos entender essa obra salvadora de Deus. Tem um texto básico desta semana que, queridos, são um dos versículos que nós podemos dizer o seguinte: nós precisamos ler todos os dias. Colossenses capítulo 1, versículo 13. E eu convido você a abrir a sua Bíblia para você ver qual é a base dessa obra salvadora de Cristo.
Colossenses capítulo 1, a partir do versículo de número 13. E ele vai trazer o seguinte: e ele nos libertou do império das trevas. Quem é esse ele aqui, queridos? Se nós lemos o versículo de número 12, ele vai dizer assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele, o próprio Deus, não é? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Como que começa o Gênesis? No princípio. Essa expressão no princípio, no hebraico, ela poderia ser assim: o primeiro, o começo, o primogênito. Essa primeira palavra, no princípio, significa também, lá no hebraico, essa expressão, princípio, primeiro, primogênito, cabeça. E é o que o texto está dizendo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para quem todas as coisas terá primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos apresentar-nos perante ele, santos, indesculpáveis e irrepreensíveis. Então, quando nós começamos a entender sobre a obra salvadora de Deus, a obra salvadora que Deus vai executar através do Filho, ele vai executar com esses princípios. Por favor, abre 1 Coríntios, por favor. Não tem na lição, né, esse texto de 1 Coríntios, mas eu gostaria de trazer para os irmãos mais um subsídio para que o irmão possa entender que essa obra, a obra salvadora de Cristo, como que ela funciona. Capítulo 15 de 1 Coríntios, por favor. A partir do verso 1. A primeira coisa que o escritor está fazendo, quando você abre aí, a primeira coisa que o escritor da nossa lição está trazendo, que falar da obra de Cristo é falar da sua encarnação, sofrimento, morte e ressurreição. Então, quando nós falamos sobre a obra salvadora de Cristo, nós precisamos entender que é a pessoa de Jesus, é na pessoa de Jesus. E na pessoa de Jesus, nós vamos falar da sua encarnação, do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto: irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Parece a ceia, né? Antes de tudo, entreguei o que também vos recebi. Olha o que está escrito aí, meu amado. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quantas palavras para
expressar todo o Evangelho. Então, que Evangelho é esse? Que boa nova é essa? Que boa notícia é essa? Jesus morreu pelo meu pecado. Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou. Quantos minutos para pregar o Evangelho? Quantos minutos para a gente pregar o Evangelho? Segundos. Eu posso repetir para os amados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou. Quantas vezes nós podemos afirmar isso? Então, a obra salvadora reside somente em Jesus. Não existe outra salvação em outro lugar. Não existe outro meio, somente em Jesus. Somente em Jesus. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Foi Ele que foi sepultado. Foi Ele que ressuscitou. O segundo parágrafo da nossa lição diz que a obra salvadora de Cristo foi executada de forma, como está escrito aí na lição? Perfeita, eficaz e definitiva. Queridos, isto resume em tudo a obra salvadora de Cristo. Resume em tudo. Então ela foi feita de forma perfeita. Você e eu não precisamos fazer mais nada. Ela foi feita perfeita. Tudo que precisava, tudo que se tinha para obedecer a partir da lei, Jesus fez tudo. Eu amo quando eu penso na pessoa de Jesus e penso no livro de Hebreus. Meus amados, o livro de Hebreus, ele interpreta todo o Antigo Testamento, porque ele vai dizer que Jesus é superior a anjos. Jesus é superior a anjos, queridos. Jesus é superior a Moisés, queridos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Josué. O homem que fez aquele povo todo entrar na terra prometida. Não foi Josué, foi Deus que fez. Você vai vendo que depois Jesus vai ser superior ao sumo sacerdote e volta a mencionar o tal do Melquisedeque, que ninguém sabe, não tem genealogia, não tem nada, mas Jesus é superior. Então a obra que Jesus fez para a igreja hoje, ela foi perfeita. Você e eu não precisamos fazermos absolutamente nada. Contudo, quando você recebe esta salvação de forma perfeita, automaticamente, queridos, o nosso coração se move a fazer o quê? Fazer as coisas próprias do reino dos céus. Então, é esse mover do nosso coração, não para alcançarmos a salvação, mas como resultado da nossa salvação. Então, boas obras vai nos levar, ou seja, a boas obras pode nos trazer essa obra salvadora? Não, mas ela é resultado da nossa salvação. Então, não perca isto. Então, a obra salvadora só a partir de Jesus, só em Jesus. Fora de Jesus, nós não temos salvação. Aí você pode perguntar, então, e os outros? Não tem salvação nos outros. A Buda, Maomé, e como mais? Os orixás, o que você pensar? Ser bonzinho? Não, a obra salvadora é só em Jesus. E isso precisa ficar muito claro diante do nosso coração. Vir à igreja é muito bom? Excelente. Hebreus está dizendo exatamente isso para nós. Não deixe de congregar-vos. Mas te leva para o céu? Muitos daqueles que dizem Senhor, Senhor, não vão entrar no reino dos céus. Porque
faltou passar o sangue de Jesus sobre a nossa vida. E isso é muito próprio, queridos, porque a Páscoa significa passar. Passar o quê? Era todas as casas. Se você for numa casa de um judeu hoje, você vai ver nos portais da casa um pedacinho da Torá, um pedacinho. Então, naquela época era normal você escrever os nomes dos seus deuses nos portais das casas. Então, aonde que ele passou o sangue do cordeiro? No portal. Para quê? Para apagar os nomes que estavam escritos lá. Então, quando nós participamos da ceia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos passando sobre muitos deuses, que muitas vezes tem um Deus que é muito sutil na nossa vida. E nós precisamos passar o sangue sobre ela. Nós precisamos tomar a ceia com essa perspectiva. Eu vou passar. Então, o sacrifício de Jesus foi de forma perfeita. Qual é a outra coisa aí que ele faz? Eficaz. Então, a nossa redenção, queridos, quando nós olhamos para a redenção, eu posso afirmar para você, se você fechar a Bíblia assim, de capa a capa, você sabe qual é o tema central da Bíblia, de capa a capa? Redenção. De capa a capa. Você vai ver que todos os escritos, todos os profetas, todos os livros históricos, todo o Pentateuco, todos os livros sapienciais, todos os livros, eles apontam para onde? Todos os evangelhos apontam para quem? Todas as cartas, seja ela paulina, seja cartas gerais, seja até o Apocalipse. O que tem aqui, queridos? Aqui tem a história da redenção. Aqui é a história da redenção. Por isso que o primeiro tópico da nossa lição diz que a obra salvadora de Cristo garante a nossa redenção. Por que ela garante a nossa redenção? Porque o sacrifício de Jesus foi eficaz. Quer ver? Vamos pensar que nós estamos lá no tempo antes de Jesus. O que nós tínhamos que fazer para ir até o templo? O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar um bode ou pegar uma cabra. Você já imaginou, queridos? Nós tínhamos que pegar isso e levar até o templo ou até o tabernáculo, e lá ele seria, nós seríamos, sofria aquilo que eles chamam de substituição. Então o animal morria no meu lugar. Como que Jesus fez isso? Ele foi o próprio Cordeiro. Então a forma que ele fez, a forma que ele faz a nossa redenção é de uma forma eficaz. Temos na nossa lição duas vezes a expressão confissão de fé de Westminster. O meu sobrinho me deu o manual atualizado da Igreja Presbiteriana do Brasil, a confissão de fé, e dentro da confissão de fé tem o catecismo, que muitas vezes a gente esqueceu dos catecismos, né? Catecismo maior, catecismo menor, né? Parece que a gente só estuda quando está no seminário, né? Ou na classe de catecúmenos, né? Mas ele faz uma referência duas vezes do Westminster. E na primeira que ele faz, ele vai dizer o seguinte: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade
um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Queridos, isso é Romanos puro. Romanos vai apresentar que nós somos pecadores. Pecadores. Mas para o pecado, qual é a justificativa? Como que você se tornaria justo? Com uma justificação. Depois que nós somos justificados, nós somos salvos. Depois que nós somos salvos, nós somos glorificados. É Romanos puro, queridos. Então a confissão está dizendo que o que Jesus fez, chamando um povo, então ele tem um povo redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Por que isso, meu amado? Porque o sacrifício de Jesus foi eficaz. Você já passou por uma dor de cabeça assim? Nada passa. Aí você lembrou do chazinho lá da sua mãe, da sua avó, ou daquele comprimidinho, e quando você tomou, o que aconteceu? Passou? Então o remédio foi de forma eficaz. Então o sacrifício de Jesus foi o remédio para o pecado. Deu para entender, meu amado? Então Jesus, ele não só fez de forma perfeita, mas Jesus também fez o remédio para voltarmos para casa, de forma eficaz. Pense nisso, meu amado. Pense nisso. Mas um outro tema que a nossa lição vai dizer que a obra salvadora de Cristo, ela não é só perfeita, ela não é só eficaz, ela é o quê? Definitiva. Queridos, então se nós olharmos o Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é chamado de proto-evangelho, não é? Que vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, a gente vai entender o quê? A obra de salvação, ela é definitiva, ela vem sendo escrita de forma gradual para as nossas vidas, para que nós possamos entender. Então, por que tantos livros na Bíblia? Para dizer para mim assim, olha, Abraão mentiu. Você vai mentir? Então ele não está fazendo apologia ao erro, ele está apontando para um erro, para algo, né? Ele vai dizer assim, você roubava? Não roube mais. Aí a gente pensa que roubar é diferente de furto. Não, vamos esquecer esse negócio de direito, né? Entre furto e roubo. Mas pensa bem, queridos, 2 horas e 40 minutos, você lendo 30 minutos, você lê a Bíblia toda. 2 horas e 40 minutos. Em 30 dias você lê a Bíblia toda. O que é 2 horas e 40 minutos de 24 horas? Fiz essa pergunta lá em Boa Esperança. O que é 2 horas e 40 minutos no tempo de 24 horas? É o dízimo do tempo. Tem hora que é muito fácil, queridos, com devidas proporções, entregarmos o nosso dinheiro. E do tempo? E do tempo? Eclesiastes vai dizer que ele colocou o tempo no nosso coração para nós entendermos a eternidade. 2 horas e 40 minutos. Então a obra redentora é a essência do plano de amor do nosso Deus. Olha aí o assunto número 2, na página 35, meu amado.
Na página 35 ele diz que a obra salvadora de Cristo é a essência do plano divino do nosso Deus. E ele vai dizer que esta obra que é a essência do plano, ela tem dois aspectos. Aí você vira a página, qual é o primeiro? É o papel de Cristo na criação. Qual é o segundo papel? O papel de Cristo na ressurreição. Queridos, a Bíblia Paulo vai cansar de dizer isso. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então o que precisamos entender? Precisamos entender o papel de Cristo que foi desempenhado desde sempre ao lado de quem? Ao lado do Pai dele. Não é próprio para nós aqui aprendermos hebraico, não é? Deixa isso para os acadêmicos, né? Mas a palavra lá é Bereshit bara Elohim. As primeiras palavras da Bíblia é Bereshit bara Elohim. Eu lembro como se fosse hoje, do pastor que foi embora para São Paulo, Davi Elon. Ele pregou uma vez só sobre o bará. Eu nunca esqueci. O bará, aquela segunda palavrinha, é aquele que cria a partir do nada. Então nós vamos ver que Bereshit bara Elohim, ou seja, o cabeça, o haja, estava onde? Desde onde? Então a criação foi feita por quem? Foi feita pelo Pai. Mas qual era o relacionamento entre ele, Jesus e o Espírito Santo? Qual é o papel de Jesus na criação? Aí nós vamos para o Evangelho de João, o que a gente aprende? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o primeiro papel. Qual é o segundo papel? O segundo papel foi desempenhado desde a sua morte na cruz, na sua ressurreição. Queridos, quando nós pensamos nisso, o que nós precisamos identificar? Que a obra foi definitiva. O último assunto, o último tópico da nossa lição diz que a obra salvadora de Cristo deve ser abraçada com fé e correspondida em santidade. Ah, Jesus morreu pelo meu pecado? Maravilha, maravilha. Você crê nisso? Crê. Qual é o resultado que isso vai trazer na sua vida e na minha vida? Porque Hebreus vai dizer, de novo Hebreus vai dizer que sem santificação. Então nós precisamos de quê? De ser santinhos? Não, nós precisamos ter a mesma convicção que Davi teve quando foi confrontado pelo Natã. Quando ele foi confrontado por Natã, que ele tinha possuído Betseba, o que ele fez? Mata esse homem. Natã chegou para ele e falou assim, foi você. O que ele faz? Ele vai lá e escreve o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus. Então há algo que eu e você precisamos entender. Como eu me achego a esse Deus, como que eu permaneço na presença desse Deus santo, queridos, buscando essa santidade todos os nossos dias. E pasmem, queridos, nós, pelos nossos próprios esforços, nós não conseguimos nos santificar. É Deus em nós, é o Espírito Santo agindo em nós, que vai trazer essa santidade. Então, quanto mais próximo de Jesus, o que vai acontecer com a gente? Parecidos com quem? Parecidos com Ele. E diz, o nosso comentarista, ele vai dizer assim, o último parágrafo, ele vai dizer, lá no finalzinho, é a última palavra que tem na primeira coluna aí, na página 36, ele vai dizer, não podemos, portanto, ficar indiferentes à obra de Cristo. E ele diz mais ainda, todos os que são iluminados pelo Espírito discernem o significado da obra salvadora de Cristo, permanecem na fé,
alicerçados e firmes, sem jamais se afastar da esperança do Evangelho. Tal convicção é inevitavelmente traduzida em vida de santidade. A santidade pessoal e progressiva é a resposta mais evidente de que o indivíduo compreendeu o significado e as implicações da obra salvadora de Cristo para a sua vida. Então, a obra salvadora de Jesus, saia com essas 3 palavras no seu coração, para você voltar a estudar a lição. Qual é? Ela é perfeita. Eu não preciso fazer nada. Ela é perfeita. Ela foi perfeita. Ela é perfeita. Mas a obra da salvação também ela foi feita de forma eficaz. Eficaz, querido. Pensa no remédio. Tá bom? Pensa no remédio. Quando você está doente, você quer tomar um remédio para quê? Para ficar pior? Provavelmente não. A gente quer tomar um remédio para quê? Para sarar. Então qual é o remédio para as nossas vidas? Jesus é o remédio. Jesus é o remédio porque Ele é eficaz. Ele é de forma definitiva por quê? Por fé. Nós acreditamos no sacrifício de Jesus, mas como resultado, ou seja, nós vamos corresponder essa obra salvadora de Jesus através da santidade. Diante da majestosa obra da salvação, realizada por Cristo e apresentada no Evangelho, último parágrafo está isso aí, queridos. Diante da majestosa obra da salvação, realizada por Cristo e apresentada no Evangelho, não podemos de maneira alguma adotar conceitos filosóficos deturpados e equivocados a respeito dela e nem a ela ficar indiferente. Sabe por quê, queridos? Porque a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta onde ele vai combater uma seita que estava já florescendo, chamado gnosticismo. Sabe qual é a crença gnóstica, queridos? Jesus é mais um. Eles chamam de aio. Jesus é mais um. Jesus não é mais um. Jesus é o único. Então Paulo vai escrever aos Colossenses para combater o gnosticismo. Deus nos abençoe. Domingo que vem a gente volta para estudar, mas não esqueça, queridos, é como o agir gracioso de Deus na sua história, não na história da Bíblia, mas como está sendo o agir de Deus, como que está sendo o agir de Deus na sua história, como que você pode contar a sua história a partir de Jesus. Que Deus nos abençoe.